O som das rodinhas da mala arrastando pelo piso de mármore era o único barulho no 12º andar do edifício Cavalcante. Isabela Monteiro não estava chorando. Ela tinha chorado, sim, 3 semanas atrás, sozinha no banheiro do escritório enquanto segurava o celular com as 2 mãos e ouvia a voz de Renata Drummond atravessar a linha como um bisturi. Eduardo sabe que esse casamento foi um erro desde o 2º ano. Ele só não teve coragem de terminar. Ela tinha deixado a água do chuveiro correr por 40 minutos, não porque precisasse tomar banho, mas porque queria ter certeza de que nenhum som chegaria até o corredor. Depois tinha lavado o rosto, refeito o batom, voltado para a reunião que havia deixado a meio e apresentado os números do 3º trimestre sem errar uma vírgula. Isso havia sido uma terça-feira. Hoje era segunda-feira, 3 semanas depois. Isabela dobrou o último blazer com a mesma atenção que dedicava a tudo, cada movimento calculado, sem pressa, sem raiva visível. A cama do casal estava arrumada com as almofadas no lugar certo. Ela havia trocado os lençóis de manhã cedo, não por hábito, mas porque não queria deixar nada para trás que precisasse ser buscado depois. Na gaveta da mesa de cabeceira, do lado dela, havia uma aliança. Ela a olhou por 3 segundos. Então fechou a gaveta. Lá embaixo, na sala de estar que custará mais do que qualquer coisa que sua mãe havia possuído em vida, Eduardo ria. O som subia pelo poço de ventilação de um jeito que ele nunca havia percebido. Aquele apartamento tinha uma acústica péssima para quem queria guardar segredos, e Eduardo nunca havia se preocupado com isso porque nunca havia imaginado que alguém prestaria atenção. Junto com a risada dele havia outra voz. Baixa. Segura. Com a cadência específica de quem sabe que tem o direito de estar onde está. Renata Drummond, aos 34 anos, tinha a voz de uma mulher que nunca havia precisado pedir permissão para entrar em nenhum lugar. Isabela puxou o cabo da segunda mala e verificou o zíper pela última vez. 3 semanas atrás, ela havia descoberto por acidente. Não havia sido um bilhete esquecido nem um perfume errado na camisa, havia sido uma ligação. Renata ligando para Hector Albuquerque, membro do Conselho da Cavalcante Participações, às 22 horas de uma terça-feira, enquanto Isabela esperava o elevador no subsolo do edifício onde ficava o escritório de advocacia dos Cavalcante. O celular de Renata devia ter discado sem querer, a ligação havia conectado antes que ela percebesse, e por 42 segundos Isabela havia ouvido sem respirar. O velho Monteiro não vai durar o ano. Quando ele for, a menina fica sem proteção nenhuma. Eduardo assina o que a gente quiser. E se ela resistir? Resistir com o quê? Ela dá aula de música, Hector. Não tem um centavo no nome dela que não tenha vindo da família do marido. O elevador tinha chegado. Isabela havia entrado, apertado o botão do térreo e ficado de frente para a própria imagem no espelho polido das portas enquanto o elevador descia. Ela havia olhado para si mesma, cabelo preso, blazer cinza, a bolsa de couro que Eduardo havia dado no 2º aniversário de casamento, e havia pensado, 42 segundos para entender 4 anos, Não havia sido só a traição de Eduardo que ela havia processado naquele elevador. Havia sido a arquitetura inteira da situação. Renata não estava apenas dormindo com Eduardo. Renata sabia de alguma coisa sobre o pai de Isabela. Renata havia mencionado proteção de um jeito que revelava conhecimento que nenhuma amante casual deveria ter. O que Renata sabia sobre Amílcar Monteiro que Isabela havia passado 4 anos escondendo do próprio marido? Isabela havia saído do elevador, caminhado até o carro, colocado as mãos no volante e ficado parada por 11 minutos antes de dar a ignição. Depois havia feito 2 ligações. A primeira para o advogado pessoal de seu pai. A segunda para uma investigadora particular cujo nome havia recebido 2 anos atrás no envelope pardo, acompanhado de um bilhete escrito à mão pelo próprio Amílcar, guarde. Pode precisar um dia. Seu pai havia sabido antes dela.
Amilcar Monteiro sabia de muita coisa antes de todo mundo, era o único jeito de ter construído o que ele havia construído a partir do nada, em 50 anos de trabalho que a maioria das pessoas nunca soube que existia porque ele havia preferido assim. Isabela era filha de um homem que havia entendido muito cedo que o poder real não fazia barulho. Asterisco, o som das rodinhas da mala arrastando pelo piso de mármore era o único barulho no 12º andar. Asterisco. Ela parou na porta do corredor. Do andar de baixo, o apartamento era duplex, uma das muitas coisas que Eduardo havia comprado para provar alguma coisa que Isabela nunca havia pedido que ele provasse. Subia o tinido de taças. Prosecco, provavelmente. Eduardo gostava de Prosecco numa segunda-feira quando achava que havia resolvido algum problema. Isabela desceu a escada com as 2 malas. Devagar. Sem esconder o barulho, mas também sem anunciá-lo. Eduardo estava de costas para ela, apoiado no balcão da cozinha americana, com uma taça na mão. Renata estava sentada no sofá que Isabela havia escolhido, aquele que Eduardo havia dito ser caro demais e ela havia comprado assim mesmo, porque era o único que não machucava as costas depois de 1 hora tocando piano. Renata estava com os pés descalços sobre a mesa de centro. Com uma familiaridade que não nasce de uma tarde. Com a postura de quem já conhece onde ficam os interruptores de luz. Foi Renata quem viu primeiro. Por um segundo, apenas algo atravessou o rosto dela. Não era culpa. Era cálculo. A reavaliação rápida de uma situação que havia saído do script esperado. Eduardo virou quando ouviu o barulho das malas no último degrau. Ele olhou para as malas. Olhou para Isabela. Olhou de volta para as malas como se esperasse que elas lhe explicassem o que estava acontecendo, porque claramente Isabela não estava cooperando com nenhuma das reações que ele havia inconscientemente ensaiado para este momento. Ela não estava gritando. Não estava chorando. Não estava olhando para Renata com o tipo de ódio que justificaria uma cena. Isabela Monteiro estava de pé na base da escada com 2 malas, usando o mesmo blazer cinza que havia usado 3 semanas atrás no elevador, com o cabelo preso e a bolsa a tiracolo, e ela estava olhando para Eduardo com uma expressão que ele levaria meses para conseguir nomear. Não era raiva. Não era decepção. Era algo muito pior do que os dois. Era o olhar de quem já terminou de sentir. Isa. A voz dele saiu errada. Muito aguda. O que é isso? Ela não respondeu. Pegou as alças das 2 malas e caminhou em direção à porta de entrada. Isabela. Dessa vez mais alto. Ele se afastou do balcão. Para. O que você está fazendo? Podemos conversar. Não. A palavra saiu com uma calma tão absoluta que Eduardo parou no meio do passo como se tivesse batido em algo invisível. Não podemos. Ela abriu a porta. Você vai embora sim? A voz dele tinha agora uma qualidade que ela reconhecia, não era desespero, era indignação. A indignação de alguém que havia sido privado do roteiro que havia planejado. Sem explicação? Sem me deixar falar. Isabela ficou parada na soleira por um momento. Não porque estava hesitando, mas porque havia uma coisa que ela precisava dizer, e havia escolhido as palavras com cuidado suficiente para que valessem a pausa. Ela se virou levemente, sem olhar diretamente para Eduardo, sem olhar para Renata. Cuida do apartamento, ela disse. O contrato de manutenção do ar-condicionado vence em março. O número do técnico está na gaveta da cozinha, no caderno azul. Silêncio. Isabela. Mas ela já havia saído. E a porta fechou com um clique suave, quase educado, que foi de alguma forma mais definitivo do que qualquer batida poderia ter sido. No elevador, descendo sozinha com as 2 malas, Isabela encostou a cabeça na parede de espelho e fechou os olhos por exatamente 6 andares. No 7º, ela os abriu, verificou a própria expressão no reflexo e ficou satisfeita com o que viu. No subsolo, enquanto colocava as malas no porta-malas do carro, o celular vibrou. Não era Eduardo.
Era um número que ela conhecia de memória há 4 anos, mas havia discado poucas vezes. Asterisco, Dr. Amilcar está acordado e perguntou por você. Asterisco, disse a enfermeira no outro lado da linha. Asterisco, ele quer saber se você vai jantar com ele hoje. Asterisco. Sim, Isabela disse. Pode dizer a ele que eu estou a caminho. Ela dirigiu até a casa do pai com as janelas abertas, pelo caminho mais longo, passando pela Avenida Paulista em horário de pico porque havia algo naquele barulho específico, motores, buzinas, a cidade funcionando sem pedir licença, que ela precisava ouvir naquele momento específico. Amilcar Monteiro estava sentado na cadeira de rodas junto à janela da biblioteca quando ela chegou, com uma xícara de chá que devia ter esfriado há pelo menos 20 minutos e um livro aberto no colo que ele claramente não havia estado lendo. Ele era um homem de 73 anos que parecia 73 anos exatamente, nada mais, nada menos, com as mãos de quem havia assinado documentos importantes por 5 décadas e os olhos de quem não havia precisado gritar para ser ouvido em nenhuma sala que havia entrado. Ele a olhou quando ela entrou. Olhou para as olheiras. Para a postura. Para o jeito que ela colocou a bolsa na poltrona de couro com um movimento que era ao mesmo tempo cansado e resolvido. Você foi embora dele e ele disse. Não era pergunta. Sim. Amilcar assentiu devagar, como quem confirma uma previsão climática que havia feito dias atrás. Quanto tempo você sabia? 3 semanas. Ele fechou o livro. E você passou 3 semanas fazendo o quê? Isabela sentou na cadeira do lado dele, perto da janela, de frente para as luzes de São Paulo que começavam a acender na meia-luz do fim de tarde. Organizando o que precisa ser organizado. Seu pai ficou quieto por um momento. Depois disse, com a voz baixa de sempre, Renata Drummond está tentando acessar algo que não é dela. Eu sei. Isabela virou a cabeça para olhar para ele. Pai. Quanto tempo você sabia sobre Eduardo? A pausa que se seguiu durou exatamente o suficiente para confirmar o que ela suspeitava. Desde o primeiro ano, ele disse. Isabela não ficou com raiva. Havia passado de uma certa quantidade de raiva disponível para esse dia. E você não disse nada por quê? Por que você precisava ver com os próprios olhos? Ele disse isso sem pedir desculpas, porque Amilcar Monteiro não pediu desculpas por decisões que havia tomado com convicção. E porque eu esperava estar errado. Ela sentiu. Agora ele disse, e a voz mudou de um jeito sutil que ela conhecia, a voz de trabalho, a voz do escritório, a voz que havia conduzido 500 reuniões e que ela havia herdado sem perceber. Você vai precisar decidir quanto tempo ainda quer esperar antes de assumir a cadeira. Você ainda está aqui, pai. Estou, ele disse. Mas não por muito tempo. E disse isso com a mesma inflexão com que diria que o chá havia esfriado, como um fato, como algo que havia verificado e anotado. A Renata sabe disso. Por isso ela está se movendo agora. Isabela olhou para as luzes lá fora. Então eu também preciso começar a me mover, ela disse. Seu pai estendeu a mão. Ela a pegou. As mãos de Amilcar Monteiro ainda eram firmes, a despeito de tudo, firmes da maneira que as coisas são firmes quando foram construídas para durar. Sua mãe teria ficado orgulhosa, ele disse. Era a coisa mais íntima que ele havia dito em anos. Isabela não respondeu. Apertou a mão dele e ficou olhando para São Paulo acender as luzes uma por uma, como alguém preparando um palco. Eduardo Cavalcante descobriu que não sabia absolutamente nada num prazo de 72 horas. A primeira hora havia sido de incredulidade. Ele havia ficado parado na sala depois que a porta fechou, segurando a taça de prosecco, e Renata havia dito alguma coisa que ele não havia ouvido porque estava olhando para a escada e tentando processar que as malas de Isabela haviam desaparecido do closet sem que ele tivesse percebido quando elas chegaram até lá. Quando Isabela arrumara as malas, ele havia dormido ao lado dela na noite anterior. Ou havia dormido ao lado dela. Ele tentou lembrar e percebeu que nos últimos 3 meses havia chegado tarde com suficiente regularidade para que a resposta honesta fosse, asterisco, não sei com certeza, asterisco.
Eduardo. Renata havia colocado a taça na mesa. Ela vai voltar. Você não a conhece. Havia saído antes que ele pensasse. Renata havia erguido uma sobrancelha, apenas uma, com a precisão de alguém que havia praticado isso. Ela não tem para onde ir. O apartamento é seu. O carro está no nome dela. Eduardo havia colocado a taça também. E ela tem dinheiro suficiente. Eu nunca precisei dar mesada para Isabela. Um silêncio estranho havia descido sobre a conversa. A verdade que Eduardo havia empurrado para uma gaveta mental nos últimos meses era que ele não sabia de onde vinha o dinheiro de Isabela. Ela dava aulas de música, piano, 3 dias por semana, para filhos de famílias do bairro dos Jardins. E esse tipo de trabalho não pagava o salário que justificaria os lençóis de 400 linhas que ela havia comprado sem pestanejar quando ele havia dito que eram caros demais. Mas ela nunca havia pedido nada. Nunca havia reclamado de nada. E Eduardo havia interpretado esse silêncio como submissão, como aceitação, como confirmação de que ela estava grata pelo nível de vida que o sobrenome Cavalcante proporcionava. Agora, parado na sala vazia com o som da cidade lá fora, ele estava começando a entender que havia interpretado o silêncio de Isabela da maneira completamente errada. No segundo dia, ele ligou. Ela não atendeu. Mandou mensagem. Não houve resposta. Passou pelo apartamento onde ela havia morado antes do casamento, um apartamento de 2 quartos num bairro que não era os Jardins, mas que ficava a 10 minutos dos Jardins, o que para São Paulo significava um universo diferente. E a porteira disse que a senhora Isabela havia chegado com as malas na noite anterior e havia pedido que não deixassem subir ninguém sem autorização dela. Asterisco ninguém asterisco, a porteira havia repetido com um cuidado muito específico. Asterisco, a senhora foi bem clara, asterisco. No terceiro dia, Eduardo tomou uma decisão que mais tarde classificaria como o segundo pior erro da sua vida, o primeiro sendo de ter olhado para as malas de Isabela e não ter entendido o que estava vendo. Ele foi falar com Amílcar Monteiro. A casa dos Monteiro ficava num bairro antigo de São Paulo, numa rua com árvores cujas raízes haviam levantado o calçamento décadas atrás e ninguém havia consertado porque as árvores eram mais antigas do que a maioria dos moradores e ninguém queria ser a pessoa que havia mandado cortar as árvores da rua. A casa em si era grande, mas não ostensiva, o tipo de grande que vem de espaço e não de demonstração, com um jardim que havia sido planejado por alguém que entendia de plantas e não de decoração. Eduardo havia estado lá 4 vezes em 4 anos de casamento. Amílcar Monteiro havia estado no casamento, havia jantado com eles 2 vezes por ano com a regularidade de um compromisso de agenda, e havia trocado cumprimentos com Eduardo com a cordialidade exata de alguém que havia decidido reservar julgamento por tempo indeterminado. A enfermeira que abriu a porta disse que o Dr. Amílcar estava descansando, mas que havia deixado instrução de deixar Eduardo entrar caso ele aparecesse. Asterisco havia deixado instrução, asterisco como se houvesse previsto. Amílcar estava na biblioteca, na cadeira de rodas junto à janela, com o mesmo chá que devia ter esfriado. Ele era mais magro do que Eduardo lembrava, o tipo de magreza que não vem de dieta, mas de energia sendo direcionada para outros propósitos. Os olhos, no entanto, estavam intactos. Olhos que olhavam de um jeito que fazia Eduardo sentir que estava sendo lido em diagonal, rápido e completo. Eduardo. Não asterisco meu genro asterisco. Nunca havia sido asterisco meu genro asterisco. Sente-se. Eduardo sentou. Você veio falar sobre Isabela. Eu preciso entender o que aconteceu. Eduardo havia planejado a frase no carro. Havia soado mais razoável no carro. Amílcar ficou olhando para ele por um momento que durou mais do que qualquer silêncio com o qual Eduardo havia sido confrontado em memória recente. O que aconteceu? O velho disse por fim, com a paciência específica de quem está explicando uma coisa óbvia pela última vez, é que minha filha descobriu quem você é. E decidiu que não estava interessada. Isso não é que Eduardo começou. Não termine essa frase. A voz de Amílcar não subiu 1 decibel. Simplesmente ficou muito quieta, do jeito que
As coisas ficam antes de tornarem-se movíveis. Você veio aqui esperando que eu intercedesse. Que eu ligasse para ela. Que eu lhe dissesse que o casamento é importante para a família, que ela deve voltar, que vocês devem conversar. Uma pausa. Não vou fazer isso. Senhor Monteiro. Ela passou 4 anos sendo discreta porque quis. Porque havia escolhido você e havia decidido honrar essa escolha mesmo quando você fazia dela uma tarefa cada vez mais difícil. Amilcar colocou a xícara de chá na mesinha ao lado com um cuidado muito deliberado. Minha filha não precisa da minha autorização para ir embora de um lugar onde não é respeitada. E você não precisa da minha autorização para entender o que fez. Eduardo abriu a boca. Fechou. Pode sair, Eduardo. Amilcar havia voltado a olhar pela janela. E quando você estiver no carro, antes de ligar o motor, faça-se uma pergunta. Nos 4 anos que você foi casado com Isabela, quantas vezes você perguntou a ela o que ela estava pensando? Não o que ela queria jantar. Não se estava bem. O que ela estava pensando asterisco. Eduardo não respondeu porque a resposta era uma contagem que ele não queria fazer em voz alta. Isso disse Amilcar. Pode sair. No corredor, esperando o elevador de serviço que a enfermeira havia indicado como saída, Eduardo passou os olhos pela parede onde havia fotografias emolduradas, o tipo de fotografias de família que as pessoas acumulam sem perceber, momentos que alguém achou importantes o suficiente para imprimir e enforcar. Ele havia passado por aquele corredor antes, 4 vezes em 4 anos, sem ter olhado para as paredes uma única vez. Uma das fotografias o fez parar. Era Isabela, mais jovem, 20 e poucos anos, talvez, antes deles se conhecerem, num ambiente que ele levou alguns segundos para identificar. Não era uma festa de família. Era um ambiente corporativo, saguão de mármore, luz fria de teto, e ao fundo, numa parede de vidro, um logotipo que Eduardo reconheceu porque havia passado os últimos 2 anos tentando entender como neutralizá-lo. Asterisco Veiga Holdings, asterisco. Isabela estava de pé ao lado de um homem de uns 50 anos, ambos de frente para a câmera com a postura específica de pessoas acostumadas a posar para fotografias corporativas. O homem tinha a mão no ombro dela do jeito que os pais colocam. Não do jeito que os chefes colocam. O elevador chegou. Eduardo entrou e ficou de frente para a porta fechada enquanto o elevador descia. Asterisco Veiga Holdings, asterisco. O maior conglomerado de energia e infraestrutura da região sudeste. A empresa que havia recusado 3 propostas de parceria da Cavalcante nos últimos 2 anos, cada recusa entregue por advogados com uma cortesia tão perfeita que era impossível encontrar nela um ponto de ataque. A empresa cujo dono, Amilcar Veiga Monteiro, era tão discreto que a maioria das pessoas do setor não saberia reconhecê-lo numa fotografia. Asterisco Amilcar Veiga Monteiro, asterisco. O elevador abriu no subsolo. Eduardo não saiu por 23 segundos. Depois saiu, foi até o carro, sentou no banco do motorista e ficou com as mãos no volante e a chave na ignição sem girar, olhando para a parede de concreto do estacionamento enquanto algo que havia começado como um incômodo se transformava devagar em alguma coisa que ele não queria nomear ainda. Seu celular vibrou. Era a Renata. Asterisco, consegui marcar uma reunião com Hector amanhã. Precisamos acelerar a assinatura antes que alguém perceba a movimentação. Você topa jantar hoje? Asterisco. Eduardo ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Respondeu, asterisco, não posso hoje. Asterisco. Girou a ignição. Saiu do estacionamento. Voltou para o apartamento onde as almofadas estavam no lugar certo porque Isabela havia arrumado a cama antes de ir embora. E esse detalhe específico e completamente desnecessário, ficou com ele durante o jantar que ele aqueceu no micro-ondas e durante o uísque que tomou depois e durante as 3 horas que ficou acordado olhando para o teto. Enquanto isso, 3 quilômetros de distância, numa sala de reunião pequena no 14º andar de um edifício sem logotipo na fachada, Isabela estava sentada à mesa com 2 advogados e a investigadora particular que seu pai havia indicado 2 anos atrás.
A investigadora, Fernanda Queiroz, 41 anos, cabelo curto, o tipo de presença que torna, as pessoas subestimam até que param de fazê-lo, havia colocado uma pasta na mesa. A pasta continha 43 páginas. Renata Drummond tem um acordo verbal com Hector Albuquerque que data de 18 meses atrás, Fernanda disse. O objetivo é consolidar as ações dispersas da Cavalcante numa holding secundária que Renata controla indiretamente via uma empresa no Uruguai. Para isso, eles precisam da assinatura de Eduardo em 3 documentos. Eduardo vai assinar, um dos advogados perguntou. Isabela respondeu antes que Fernanda pudesse. Eduardo vai assinar o que colocarem na frente dele se acharem que é do interesse da família. Ela disse isso sem raiva, como análise. Ele não questiona o que não entende. É a parte mais previsível dele. O problema, Fernanda continuou, é que Renata sabe que o Dr. Amilcar está doente. Ela está apostando que quando ele for, a estrutura de proteção da Veiga vai ficar suficientemente difusa para que a movimentação passe despercebida. Isabela ficou olhando para a pasta. Ela mencionou asterisco proteção asterisco, ela disse, mais para si mesma do que para os outros. Ela sabe sobre a Veiga. Ela sabe que você está conectada à Veiga de alguma forma, Fernanda disse. Mas não sabe a extensão. Ela está operando com informação incompleta. Por quanto tempo podemos manter assim? Semanas. Talvez menos. Fernanda fechou a pasta. Eles têm um prazo. O mercado tem um prazo. E seu pai? Eu sei. Isabela colocou a mão espalmada sobre a pasta por um segundo. Eu sei. Ela olhou para os advogados. Preciso que vocês preparem 2 cenários. No primeiro, eu apareço como herdeira da Veiga enquanto meu pai ainda está aqui para referendar. No segundo, eu espero. Uma pausa. E me digam exatamente o que eu perco em cada opção. A reunião durou mais 2 horas. Quando Isabela saiu às 11h20 da noite e entrou no carro, havia uma mensagem de Eduardo no celular. Asterisco, Isabela. Precisamos conversar. Por favor. Asterisco. Ela colocou o celular no banco do passageiro. Deu a ignição. E saiu pela cidade que nunca havia aprendido a fazer silêncio, pensando que havia uma certa ironia em ser filha do homem mais silencioso de São Paulo e ter se casado com alguém que nunca havia aprendido a ouvir. O anúncio saiu numa quinta-feira de manhã, 7 semanas depois de Isabela ter saído do apartamento com as 2 malas. Não foi uma coletiva de imprensa. Não foi um comunicado com fotos e sorrisos estratégicos para câmeras. Foi uma nota de 2 parágrafos no site da Veiga Holdings, seco e factual como tudo que a empresa havia publicado nos últimos 30 anos, informando que Isabela Veiga Monteiro assumia a posição de vice-presidente executiva do grupo Veiga Holdings com efeito imediato, em função do afastamento temporário por questões de saúde do presidente Amilcar Veiga Monteiro. Em 40 minutos, a nota havia sido compartilhada 32.000 vezes. Em 2 horas, os principais portais de negócios do país haviam publicado análises perguntando quem era Isabela Veiga Monteiro e por que ninguém havia ouvido falar dela antes. Em 4 horas, alguém havia encontrado o registro de casamento civil com Eduardo Cavalcante e a internet havia resolvido conectar os pontos de um jeito que nenhum assessor de imprensa conseguiria ter planejado melhor se tivesse tentado. Isabela leu as notícias no celular enquanto esperava o café da manhã num café pequeno a 3 quadras do escritório, usando um blazer azul marinho que havia comprado especificamente para esse dia porque a cor tinha a qualidade de parecer tranquila à distância e absolutamente firme de perto. Ela havia dormido 6 horas, mais do que esperava. O corpo às vezes sabia quando estava prestes a precisar de energia e havia sido generoso. O celular tocou. Número desconhecido, mas ela sabia quem era porque havia apenas uma pessoa que ligaria de um número diferente nessa manhã específica. Renata, ela disse. Uma pausa do outro lado. Depois, Isabela. A voz da outra mulher havia mudado, não em tom, mas em textura. Havia ficado mais cuidadosa. Como alguém que acaba de perceber que o terreno sob os pés não é o que achava.
Eu queria oferecer meus cumprimentos. Obrigada. Seu pai deve estar orgulhoso. Ele está bem, obrigada por perguntar. Isabela bebeu o café. Renata, se você está ligando para avaliar o que mudou, posso poupar seu tempo. Mudou tudo. Se você está ligando para propor alguma conversa, meu escritório de advocacia vai entrar em contato com o seu ainda hoje. Se está ligando por outro motivo, estou ouvindo. Silêncio. Eu acho, Renata disse com cuidado, que nós duas começamos com o pé errado. Não, Isabela disse. Você começou com o pé errado. Eu só não havia decidido o que fazer com isso ainda. Uma pausa. Tenha um bom dia. Ela desligou. Deixou o celular virado na mesa. Terminou o café olhando pela janela para a rua onde um homem estava regando um vaso de planta na janela do segundo andar com uma atenção completamente desproporcional à tarefa, e pensou que havia algo de invejável nisso. O evento havia sido marcado para, às 19 horas, uma recepção anual de patrocinadores que a Veiga realizava desde havia 12 anos, o tipo de evento que parecia social mas era, na prática, uma sala onde pessoas importantes se encontravam e fingiam que estavam lá pelo coquetel. Isabela havia comparecido 6 vezes como acompanhante do pai. Essa era a primeira vez que chegaria como representante da casa. Ela chegou às 19h10, tarde o suficiente para não parecer ansiosa, cedo o suficiente para não parecer descuidada, usando um vestido que havia comprado às pressas na tarde anterior e que era perfeito exatamente porque não era o tipo de vestido que as pessoas notam no primeiro segundo. Cor de bronze escuro, corte direto, sem detalhes que distraíssem. As pessoas olhariam para ela, não para o que ela estava usando. O saguão do hotel estava cheio do tipo de conversa que é conduzida em volumes baixos e significa mais do que parece. Isabela percorreu o espaço com calma, cumprimentando as pessoas cujos nomes ela havia memorizado porque seu pai havia insistido nisso desde que ela tinha 17 anos. Asterisco, você vai precisar saber quem são antes de precisar deles, não depois. Asterisco. Ela estava no meio de uma conversa com Dona Sueli Barros, matriarca de uma família de mineração que havia sido parceira da Veiga por 20 anos e que tinha olhos pequenos e memória absolutamente aterrorizante. Quando sentiu que o ambiente havia mudado de um jeito pequeno mas detectável, do jeito que os ambientes mudam quando alguém entra que não devia estar lá ou que todos haviam esquecido que podia estar. Ela não precisou se virar para saber. Dona Sueli, cuja memória aterrorizante incluía também a capacidade de registrar tudo o que acontecia num raio de 20 metros, deixou os olhos moverem-se por meio segundo para um ponto atrás do ombro direito de Isabela. Seu ex-marido acabou de entrar, Dona Sueli disse, com a inflexão completamente neutra de quem está fornecendo informação meteorológica. Eu sei. Isabela não se virou. Ele foi convidado pela Cavalcante. Eles são patrocinadores. Você sabia que ele viria. Eu sabia que era possível. Isabela bebeu um gole de água com gás. Dona Sueli, você estava me contando sobre o projeto no Pará. A mulher mais velha fez algo com a boca que não era exatamente um sorriso, mas continha toda a aprovação de um. Estava, sim. Eduardo a encontrou 20 minutos depois, quando ela estava se movendo de um grupo para outro e ele apareceu no caminho dela com aquela expressão específica de alguém que havia ensaiado o que ia dizer e havia descoberto no último segundo que o ensaio não cobria todas as variáveis. Ele estava usando o terno azul que ela havia escolhido com ele 2 anos atrás, numa tarde de sábado numa loja no Itaim onde o vendedor havia passado uma hora mostrando opções e Eduardo havia dito que todos os ternos pareciam iguais até que ela havia segurado um na frente dele e dito asterisco esse asterisco e ele havia confiado porque ela sempre acertava essas coisas. Esse detalhe era completamente irrelevante para qualquer coisa que estava prestes a acontecer. Isabela o registrou e o arquivou. Isabela. Ele parou a distância justa para não parecer confrontacional e perto o suficiente para que a conversa fosse privada. Você parece bem. Estou bem. Ela parou também. Eduardo. Eu não sabia que você ia estar aqui. Havia algo na voz dele que ela não havia ouvido muitas vezes em 4 anos, incerteza genuína.
Não a incerteza performática que as pessoas usam quando querem parecer humildes. Incerteza real, do tipo que vem de não saber as regras do jogo que está jogando. Você não sabia muita coisa, ela disse, e disse isso sem crueldade, que era o mais cruel que podia ter sido. Como está o apartamento? Isabela. O técnico do ar-condicionado, eu espero que você tenha anotado o número. Para de fazer isso. A voz dele caiu. Para de agir como se eu fosse um compromisso de agenda que você está encerrando. Ela olhou. Olhou de verdade, com a atenção que havia aprendido com o pai, a atenção de quem está avaliando e não tem pressa de concluir. Eduardo, ela disse. O que você quer que eu faça? Que eu chore aqui na frente de 200 pessoas. Que eu grite. Que eu diga o que você fez para que todos possam ouvir. Uma pausa. Eu conheço você. Você prefere que eu grite. Porque se eu gritar, você pode me consolar, pode me chamar de emocional, pode transformar isso numa narrativa onde você é o adulto da situação. Mas eu não vou fazer isso. Ele ficou olhando para ela. Você está me destruindo, ele disse. E havia nessa frase uma qualidade de percepção tardia, como alguém descrevendo um processo que já está em andamento há tempo e que só agora havia conseguido nomear. Isabela não respondeu a isso. Havia uma coisa que ela havia aprendido observando o pai ao longo de décadas. Há momentos em que a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente não dizer nada. Deixar o outro carregar o peso das próprias palavras. Me liga, Eduardo disse. Por favor. Precisamos conversar sobre tudo isso. Sobre o que você é. Sobre o que eu não sabia. Sobre o que você não se preocupou em descobrir, ela corrigiu, com delicadeza absoluta. Boa noite, Eduardo. Ela se afastou. Não foi para o outro lado da sala de um jeito que parecesse fuga, foi para o próximo grupo de pessoas com a mesma cadência de quem estava conduzindo o próprio roteiro. Alguém a chamou pelo nome. Ela sorriu. Continuou. Eduardo ficou parado no lugar por tempo suficiente para que 3 pessoas diferentes tivessem a oportunidade de notar e catalogar. Foi nessa mesma noite, 1 hora depois, que Fernanda Queiroz mandou uma mensagem para Isabela, *, eles aceleraram. Hector e Renata marcaram a assinatura para quinta-feira. 5 dias. *. Isabela estava no carro, de volta para o apartamento, quando leu a mensagem. Ficou olhando para o telefone. Do lado de fora, São Paulo passava, luzes, movimento, a cidade que não parava por nada. Ela pensou no pai, na cadeira de rodas junto à janela, com o chá que esfriava. Pensou na promessa que havia feito 2 anos atrás, sentada naquela mesma biblioteca, quando ele havia explicado que havia razões para manter o nome Veiga fora das páginas de qualquer publicação enquanto ele ainda estivesse vivo para administrar as consequências. Quando eu for, ele havia dito, você faz o que precisar. Mas enquanto estou aqui, me dê essa graça. 5 dias. Ela digitou para Fernanda, preciso que você confirme a autenticidade da assinatura que eles têm. Se for falsa, quero documentação completa. Tenho até quinta. Depois ligou para o advogado. Depois ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o tráfego parado na frente, pensando que às vezes a proteção e a promessa apontam em direções opostas, e que o trabalho real não é escolher a mais fácil, é descobrir qual das duas você consegue viver com. A ligação de Fernanda chegou numa quarta-feira de manhã, às 6h42, quando Isabela ainda estava na cama com o celular na mão porque havia dormido pouco e mal e havia desistido às 6 de fingir que o sono voltaria. A assinatura é falsa, Fernanda disse. Sem preâmbulo. Sem bom dia 100%. O perito grafotécnico confirmou às meia-noite. Usaram uma assinatura digitalizada do Dr. Amilcar de um documento de 2019 e a sobrepuseram. Num documento físico, passaria despercebida na primeira leitura. Numa análise forense, não passa nem perto.
Isabela ficou quieta por um momento. E a assinatura de Eduardo? Original. Ele assinou de próprio punho. Uma pausa. Ele não sabia que a do sogro era falsa. Com alta probabilidade, ele não sabe que a movimentação envolve a Veiga. Isabela ficou de pé. Foi até a janela. Lá fora São Paulo estava acordando com a lentidão irritante de uma manhã de quarta, com neblina baixa sobre os prédios e o ruído de fundo de uma cidade que nunca chega a ficar completamente quieta. Isso muda alguma coisa para Eduardo? Ela perguntou. E a pergunta era honesta, ela genuinamente não tinha certeza. Juridicamente? Pode ser. Ele foi usado como instrumento num esquema de falsificação. Mas para isso funcionar na defesa dele, ele precisa cooperar. Fernanda fez uma pausa. Isabela. Eles assinam amanhã. Se esse documento for ao cartório, vai precisar de uma ordem judicial para reverter. Pode demorar meses. E durante esses meses, Renata tem controle operacional de um bloco de ações suficiente para... Eu sei. Isabela virou as costas para a janela. Quanto tempo eu tenho se eu agir hoje? Se você protocolar uma impugnação com o laudo do perito antes das 16 horas, o cartório é obrigado a suspender o registro até a análise. Mas para isso, você precisa aparecer como parte interessada com legitimidade jurídica sobre os ativos da Veiga. O que significava, ela precisava aparecer como herdeira. Publicamente. Com documentação. Antes que seu pai pedisse ou permitisse. Isabela ficou quieta por 30 segundos que pareceram mais longos do que eram. Fernanda, ela disse. Você tem tudo o que precisamos para o protocolo? Tenho. Então prepara. Vou ligar para o Dr. Carvalho agora. Ela desligou. Ficou olhando para o celular na mão por um momento. Depois discou o número do quarto particular do hospital onde seu pai havia sido internado 2 dias antes, não em emergência, mas para monitoramento, porque o corpo de Amílcar Monteiro havia decidido que era hora de desacelerar com uma determinação que nem ele conseguia negociar. A enfermeira atendeu. O doutor Amílcar estava acordado. Ela esperou. Bela. A voz dele no telefone soava menor do que pessoalmente, o que era o maior indicador de como as coisas estavam. Amílcar Monteiro nunca havia soado pequeno em nenhum ambiente que Isabela se lembrasse. É cedo. Pai. Ela foi direta porque ele não suportava rodeios quando havia algo importante sendo dito. Renata Drummond falsificou sua assinatura num documento de transferência de ações. Eles vão ao cartório amanhã. Preciso aparecer como herdeira hoje para bloquear. Silêncio. Você prometeu que esperaria, ele disse. Eu sei. Sua mãe sempre dizia que você prometia o que podia cumprir e só o que podia cumprir. Um som que poderia ter sido uma respiração difícil ou algo próximo de um riso. Ela tinha razão sobre a maioria das coisas. Pai. Me diz o que você quer que eu faça. A pausa que se seguiu durou o tempo de uma decisão sendo tomada por um homem que havia tomado decisões difíceis por 50 anos e que sabia exatamente o peso específico desta. Faz o que precisa fazer, ele disse. Eu estive aqui por tempo suficiente para saber que quando a escolha é entre uma promessa e uma injustiça, a promessa cede. Eu lamento ter que... Isabela. Firme. Ainda firme. Não pede desculpa pelo que é necessário. Nunca foi o jeito dos Monteiro. Ela fechou os olhos por um segundo. Vou lá te ver mais tarde. Eu sei. Traz aquele café que você sabe que eu não devo tomar. Ela desligou. Ficou parada no meio da sala do apartamento pequeno que havia sido dela antes do casamento e que havia voltado a ser dela com uma facilidade que deveria ser mais perturbadora do que era. Respirou uma vez. 2. Depois foi ao banheiro, escovou os dentes, lavou o rosto, escolheu o blazer preto e começou a fazer o que precisava ser feito. O protocolo foi às 14h20. O laudo grafotécnico foi às 14h22. A suspensão do registro saiu às 15h58.
Às 16h15, o celular de Isabela havia recebido 47 ligações não atendidas de Renata Drummond, 3 de Hector Albuquerque e 0 de Eduardo. Às 16h40, Eduardo ligou. Ela atendeu. Você precisa me explicar o que está acontecendo. A voz dele estava num lugar diferente de tudo que ela havia ouvido dele até então. Não era raiva, não era indignação, era o som de alguém que havia descoberto que o chão sob os pés não era concreto. Venha ao meu escritório, ela disse. Isabela. Venha ao escritório, Eduardo. Ele chegou 40 minutos depois, com o terno do dia, não o azul daquela noite, mas um cinza que ela não reconhecia, provavelmente comprado nos últimos meses sem ela para opinar, e a expressão de alguém que havia tentado organizar o próprio estado mental durante o trânsito e não havia conseguido. O escritório de Isabela na Veiga era um andar inteiro que havia sido do pai por 20 anos e que ela havia assumido com a mínima alteração possível. A mesma mesa, as mesmas estantes, a mesma janela com vista para o Parque Trianon. Porque havia uma diferença entre tomar posse e apagar o que veio antes, e ela conhecia essa diferença intimamente. Eduardo entrou. Parou no meio da sala. Olhou em volta com a expressão de alguém reavaliando o mapa inteiro de uma paisagem que achava conhecer. Senta, ela disse. Ele sentou. Ela ficou de pé, de costas para a janela. A Renata usou a assinatura falsificada do meu pai para transferir um bloco de ações da Veiga para uma holding que ela controla via Uruguai, Isabela disse. A sua assinatura no mesmo documento era genuína. Você não sabia o que estava assinando. Eduardo ficou olhando para ela. Como você sabe que eu não sabia? Porque eu o conheço. Simples. Você tem muitos defeitos, Eduardo. Mas fraude consciencializada não está entre eles. Algo passou pelo rosto dele ao ouvir isso, não alívio, porque a situação era complexa demais para aliviar, mas talvez o reconhecimento de ter sido visto com precisão por alguém que tinha razões de sobra para ser imprecisa. Veiga Holdings, ele disse. Como se ainda estivesse colocando as peças no lugar. Meu pai é Amilcar Veiga Monteiro. Veiga é o nome da família da minha mãe, que ele adotou quando casou e depois continuou usando nos negócios porque já estava registrado. Ela disse isso com o tom de quem está relatando um organograma. Eu cresci sabendo que um dia assumiria. Quando nos conhecemos, meu pai havia pedido que eu não revelasse, ele queria entender quem você era sem a variável do dinheiro. Eduardo ficou quieto por um longo tempo. E o que ele concluiu? A voz saiu baixa. O que você acha? Que eu falhei no teste. Não era pergunta. Era nomeação. Não era um teste, ela disse. Era só a vida. Você era quem era. Eu escolhi acreditar que havia mais do que havia. Uma pausa. Essa foi a minha parte no erro. Eduardo colocou os cotovelos nos joelhos, inclinou a cabeça para a frente. Por um momento pareceu muito mais jovem, não no sentido bom, mas no sentido de que às vezes a imaturidade que alguém carrega fica visível apenas quando o verniz da confiança é removido de uma vez. Se você soubesse desde o começo que eu era assim, ele disse, sem levantar a cabeça, por que casou? Por que você não era assim desde o começo? Ela disse isso com cuidado. Você ficou assim. Gradualmente. E eu fiquei esperando a pessoa que você havia sido no primeiro ano aparecer de volta. Pausa. Essa foi a segunda parte do meu erro. Silêncio. Isabela. Ele levantou a cabeça. Os olhos dele tinham uma expressão que ela reconhecia de longe, a expressão que precede as grandes revelações emocionais dos homens que raramente as fazem. Eu ainda. Eduardo. Ela falou com gentileza absoluta, que era a coisa mais direta que ela sabia fazer. Me faz uma pergunta. Ele ficou olhando para ela. Se você soubesse, desde o começo, quem eu era, ela disse, você teria casado comigo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela conversa. Foi o silêncio de uma resposta que já existe, mas que a pessoa ainda está decidindo se vai dizer. Eduardo abriu a boca. Isabela, isso não é
Uma pergunta simples, ela disse. Você teria casado comigo? Ele fechou a boca. E o silêncio respondeu o que ele não disse. Isabela sentiu uma vez, devagar, como quem confirma algo que já sabia, mas precisava ouvir de qualquer forma. Obrigada por ser honesto, ela disse. Pelo menos nisso. A porta do escritório abriu. A assistente de Isabela, Camila, 26 anos e absolutamente inabalável, abriu apenas o suficiente para dizer: Doutora Isabela. O hospital ligou. O doutor Amilcar pediu que avisassem. Isabela pegou o casaco na cadeira. Vou agora. Ela caminhou em direção à porta. Passou por Eduardo. Parou um segundo, não porque havia hesitado, mas porque havia algo que precisava ser dito com a mesma diretidade de tudo que havia sido dito. Você vai precisar cooperar com os advogados, ela disse, sem se virar. Sobre a Renata e o Hector. Não pela minha causa. Pela sua. Depois saiu. Eduardo ficou sentado no escritório de Isabela por alguns minutos depois que ela foi embora, sozinho naquela sala que havia sido do sogro que ele havia subestimado, olhando pela janela para o Parque Trianon, onde as árvores estavam na tonalidade específica de verde que São Paulo tem no começo da tarde quando o sol está no ângulo certo. Ele ficou pensando na pergunta dela. Na resposta que ele não havia dado. Na resposta que, se fosse honesto, ele sabia. Lá fora, Isabela entrava no carro e dava ignição com uma mão que estava levemente tremendo, não de medo, mas do tipo de tremor que vem quando o corpo decide que é hora de sentir o que a mente havia estado administrando com muita eficiência. O hospital ficava a 20 minutos. Ela tinha 20 minutos. Respirou. Ligou o rádio. Saiu. O hospital tinha o cheiro que todos os hospitais têm, asséptico por cima, com algo mais antigo embaixo que nenhum produto de limpeza consegue remover completamente. Isabela havia aprendido a atravessá-lo sem desacelerar, porque desacelerar naquele corredor específico lhe custava mais energia do que continuar. O quarto do pai ficava no quarto andar, ala particular, com uma janela que dava para um jardim interno que alguém havia plantado com mais cuidado do que o normal para um hospital. Havia jabuticabeira, o que Isabela havia notado na primeira visita e mencionado ao pai. E ele havia dito que era um bom sinal para qualquer lugar, um jardim que tinha jabuticabeira. Ela entrou. Amilcar estava acordado, mas com um tipo de acordado que consome mais esforço do que o sono, olhos abertos, mas pousados no teto com a concentração de quem está realizando uma tarefa interna significativa. Quando ouviu os passos dela, os olhos se moveram. Bela. Pai. Ela puxou a cadeira, sentou perto da cama, colocou a mão sobre a mão dele. As mãos de Amilcar estavam frias com a leveza específica das coisas que perderam densidade. Está bem. Estou cansado. Ele disse isso sem drama, como dado clínico. Mas estou aqui. Bloqueamos a transferência. Eu sei. O Dr. Carvalho me ligou. Um movimento de cabeça que era sentimento. Você fez certo. Eu quebrei a promessa. Eu liberei você da promessa às 6h42 da manhã, ele disse, com uma precisão que a surpreendeu. Antes de você fazer qualquer coisa. Então não quebrou nada. Isabela ficou olhando para ele. Você já sabia que eu ligaria. Calculei probabilidade muito alta. O que nele era o equivalente de asterisco eu sabia com certeza asterisco. Você não é do tipo que deixa uma injustiça acontecer porque tem medo de decepcionar alguém. Eu tinha medo de te decepcionar. Eu sei. Ele ficou quieto por um momento. Isabela. A coisa que eu mais errei na vida foi achar que proteger você significava deixar você descobrir as coisas sozinha. Sua mãe teria me dito isso mais cedo se eu tivesse deixado. Uma pausa. Eduardo era um erro que eu poderia ter te poupado. Não, ela disse. Eu precisava cometê-lo sozinha. Você disse isso antes. Disse. Mas às vezes a gente diz coisas porque acredita nelas e depois descobre que acreditava pela razão errada. Isabela apertou a mão dele.
Não havia nada que precisasse ser dito sobre isso agora. Havia tempo, ou se não havia tempo, havia pelo menos este momento. E este momento era suficiente. Ela ficou com ele por 2 horas. Eles falaram sobre coisas pequenas, sobre o jardim com jabuticabeira, sobre um livro que ele havia pedido que trouxessem e que ela havia prometido buscar, sobre a enfermeira de plantão que tinha sotaque do interior de Minas e que ele havia descoberto era de uma cidade onde a família da mãe de Isabela havia vivido por 3 gerações. Quando ele adormeceu, ela ficou mais 30 minutos com a mão sobre a mão dele, olhando para o jardim pela janela, ouvindo os pássaros que insistiam em existir dentro dos limites de um hospital numa metrópole. O que era, ela havia sempre achado, um dos milagres mais modestos e mais teimosos do mundo. Na manhã seguinte, Renata Drummond chegou à reunião de conselho da Veiga Holdings com a postura de alguém que havia decidido que o melhor ataque era a ofensiva, o que era uma estratégia que funcionava bem quando a pessoa que está atacando tem formação ou posição superiores, e que funciona muito mal quando não tem nenhuma das duas. A sala de reunião do conselho ficava no 20º andar do edifício principal da Veiga. Uma sala longa com mesa de madeira maciça que havia sido comprada por Amilcar num leilão de falências 32 anos atrás e que pesava o suficiente para que ninguém jamais houvesse movido desde que chegou. Havia 11 cadeiras. 7 eram de membros do conselho. Uma era de Isabela. Uma era vaga, do lado de Amilcar, que ninguém sentava. As outras 2 eram para convidados. Renata havia chegado como convidada de Hector Albuquerque, que era o único membro do conselho com posição suficientemente ambígua para isso. Isabela estava sentada quando Renata entrou. Ela ergueu os olhos, reconheceu, e continuou a conversa que estava tendo com a conselheira à sua esquerda sem interrupção visível. Renata sentou. Hector sentou ao lado dela. A reunião começou. Foi Hector quem tentou primeiro. Ele apresentou o que chamou de documento alternativo de reestruturação acionária um eufemismo para movimentação bloqueada no dia anterior, desta vez acompanhado de um argumento, que a suspensão havia sido baseada num laudo pericial não validado pelo Conselho, e que o Conselho tinha direito de revisar a validade do processo antes de aceitar o bloqueio. Era tecnicamente possível. Era também exatamente o tipo de manobra que funciona quando a outra parte não está preparada. O laudo foi produzido por perito inscrito no CPC, com metodologia auditável, disse o advogado de Isabela, Rafael Andrade, que estava sentado um lugar atrás dela com uma pasta que tinha o dobro da espessura da pasta de Hector. A Veiga pode solicitar contraditório técnico, mas isso não suspende o bloqueio. A questão, Hector disse, com o cuidado de alguém controlando um incêndio, é que a legitimidade da doutora Isabela como representante da Veiga neste momento ainda está documentada. Isabela disse. Simples. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. Procuração pública, escritura de transferência condicionada, confirmada em cartório. O doutor Amilcar está vivo e assinou conscientemente esses documentos há 3 dias. Hector ficou olhando para a pasta. Foi então que Renata falou. Isso é irregular, ela disse. A voz dela tinha a dureza de algo que havia decidido parar de ser elegante. A doutora Isabela tem conflito de interesse direto nessa votação. Ela é parte na disputa que motivou o bloqueio. Não pode presidir uma reunião sobre o tema. Não estou presidindo, Isabela disse. O doutor Mesquita está presidindo. Ela indicou o homem à sua direita, 70 anos, ex-ministro, com a expressão permanente de alguém que havia ouvido argumentos mais sofisticados do que esse numa manhã de segunda. Eu sou membro do conselho. Tenho direito de voto. E eu tenho documentação, Renata disse, e colocou algo sobre a mesa também, uma folha única que ela empurrou em direção ao centro com uma segurança que havia sido calculada para parecer irrebatível, que demonstra que a própria doutora Isabela autorizou a transferência de ações em questão em reunião realizada há 6 semanas, conforme ata aqui presente. Silêncio na sala. Isabela olhou para a folha. Não pegou. Deixou seus olhos moverem-se pelo documento com a velocidade de alguém que sabe o que está procurando. Era uma ata. Com o nome dela. Com uma assinatura. Essa reunião, ela disse, nunca aconteceu.
A ata diz o contrário. A ata mente. Isabela virou-se para Rafael, que já estava com o celular na mão. Rafael. Rafael colocou o celular sobre a mesa no modo alto-falante. O som que saiu era uma gravação de áudio, qualidade boa, captada de perto, com um ruído de fundo específico de um restaurante ou café. A voz de Renata Drummond, sem ambiguidade possível, *** a menina nunca vai saber o que assinou porque nunca esteve em nenhuma reunião. Hector, relaxa. A ata foi preparada pelo Rodrigo, ele sabe o que está fazendo. Se alguém questionar, é a palavra dela contra a do conselho. Asterisco. A voz de Hector Albuquerque, também sem ambiguidade, asterisco, e se ela aparecer com alguma prova? Asterisco. Asterisco com prova do quê? Ela dava aula de música, Hector. Ela não sabe nem o que está sendo discutido. Asterisco. O áudio continuou por mais 42 segundos. Ninguém na sala fez nenhum movimento. Depois Rafael desligou o áudio. O doutor Mesquita tirou os óculos, limpou com o lenço com um cuidado excessivo, colocou de volta. Doutora Renata, ele disse com uma cortesia que havia ultrapassado o ponto onde a cortesia é um gesto social e havia se tornado uma arma, eu recomendaria fortemente que você entrasse em contato com seu advogado antes de dizer qualquer coisa adicional nessa sala. Renata ficou olhando para a gravação. Para Isabela. De volta para a gravação. Isso foi obtido ilegalmente, ela disse. Essa é uma questão para os tribunais avaliarem, Rafael disse. No entanto, a falsificação de documentos societários não é. E o bloqueio continua. Hector já estava se levantando. Renata não se levantou imediatamente. Ela ficou sentada, com as mãos espalmadas sobre a mesa, olhando para Isabela com uma expressão que havia perdido todos os seus outros componentes e havia se simplificado em algo direto e nu. Não era raiva. Era a expressão de alguém avaliando a extensão de uma derrota. Você estava esperando por isso, Renata disse. Eu estava me preparando para isso, Isabela corrigiu. Há uma diferença. Desde quando? Desde a noite em que você ligou para Hector sem perceber que eu estava ouvindo. Isabela ficou olhando para ela. Renata. Eu não tenho interesse em destruir você mais do que o necessário. O que você fez tem consequências legais que vão seguir seu próprio caminho. Mas se você tentar qualquer movimentação adicional sobre os ativos da Veiga ou sobre Eduardo, eu não vou mais ser tão comedida. Você me entende? Uma longa pausa. Eu entendo, Renata disse. Ela pegou a bolsa. Saiu com passos muito controlados que atraíam exatamente porque eram controlados demais. A sala ficou em silêncio por um momento depois que a porta fechou. Depois o doutor Mesquita disse, com o tom de quem está encerrando um item de pauta, próximo ponto. 3 dias se passaram. Isabela havia voltado ao hospital naquela tarde depois da reunião e havia encontrado o pai dormindo, com a respiração mais lenta do que havia sido, e havia ficado sentada com ele até às 10 da noite sem despertar. Havia voltado no dia seguinte. E no dia seguinte. No terceiro dia, Amilcar Veiga Monteiro morreu às 4h17 da manhã, com a janela entreaberta porque havia pedido vento. E com a enfermeira de sotaque mineiro que havia mantido a mão dele nos últimos minutos porque ela havia percebido que era o que ele precisava e havia simplesmente feito sem perguntar. Isabela chegou às 4h45. A enfermeira esperou por ela no corredor e disse o que tinha para dizer com a gentileza direta de quem já disse isso muitas vezes e sabe que gentileza não pode fazer a coisa menor, mas pode fazê-la menos solitária. Isabela entrou no quarto. Ficou do lado da cama. Olhou para o pai. Havia uma carta sobre a mesa de cabeceira. Um envelope com sua letra, não a letra de hospital, trêmula, mas a letra de escritório que ela reconhecia de documentos que remontavam à infância, firme e levemente inclinada para a direita como a de alguém que sempre havia sabido para onde estava indo. Ela abriu. Eram 3 parágrafos. O primeiro falava do jardim de jabuticabeiras e de que tinha sido planejado por sua mãe quando o hospital foi construído, ela havia doado as mudas anonimamente,
o que era completamente o jeito dela fazer as coisas, e Amilcar havia descoberto só 10 anos depois. O segundo falava de negócios, instruções específicas, datas, nomes, as coisas que ele precisava saber que ela saberia. Anotações de margem no estilo dele, precisas e sem ornamento. O terceiro parágrafo era mais curto do que os outros. Asterisco, eu sei que você violou o acordo para fazer o que era necessário. Eu havia escrito esta carta 3 dias antes de você me ligar, então sei disso porque te conheço, não porque me contou. Você não deve desculpas a ninguém por agir com integridade. Especialmente não a mim, que deveria ter te ensinado isso com mais clareza desde o começo. Cuide da jabuticabeira. Cuide de você. Na mesma ordem de importância. Asterisco. Isabela dobrou a carta. Colocou no bolso do casaco, sobre o lado esquerdo. Ficou no quarto até o amanhecer começar a aparecer na janela, aquela tonalidade primeiro que não é azul nem roxo nem cinza, mas contém uma promessa de ser qualquer uma das três, e então saiu, desceu, atravessou o corredor asséptico, saiu pela porta do hospital para o ar de manhã cedo de São Paulo que cheirava a orvalho e escapamento, e uma cidade que havia dormido pouco e estava prestes a começar de novo. Ela voltou para o apartamento pequeno. Trocou de roupa. Fez café. Não dormiu porque não havia sono disponível, mas sentou com o café na pequena varanda que dava para a rua e ficou ouvindo o bairro acordar com a paciência específica de quem não tem pressa porque o que é necessário já foi feito. Às 10 da manhã, estava no piano. O apartamento tinha um piano vertical que havia estado naquele quarto antes dela, que havia estado lá quando ela havia morado ali pela primeira vez aos 23 anos, que havia ficado lá durante os 4 anos de casamento como se a soubesse esperar, e que havia estado lá quando ela voltou com as malas. Ela havia afinado na primeira semana de volta porque um piano desafinado lhe causava um desconforto físico leve e constante que era mais difícil de ignorar do que qualquer coisa emocional. Estava tocando, não uma composição específica, mas a coisa que acontece quando os dedos sabem mais do que a cabeça e vão para onde precisam ir sem roteiro, quando ouviu o interfone. Ela foi ao interfone. É o Eduardo Cavalcante, disse o porteiro. Ele pergunta se a senhora está. Isabela ficou parada com o interfone na mão por um momento. Deixa subir, ela disse. Voltou para o piano. Continuou tocando. Ouviu o elevador. Ouviu os passos no corredor. Ele havia estado nesse apartamento apenas 3 vezes em 4 anos de casamento, e ela havia sempre estranhado isso, a distância que ele mantinha dos espaços que não fossem os dele. Os passos pararam na porta. A campainha tocou. Aberto, ela disse, sem parar de tocar. Ele abriu a porta. Entrou. Ficou parado num ponto onde ela podia vê-lo pela visão periférica sem precisar virar a cabeça, a postura de alguém que chegou com um plano e está descobrindo que o plano não tem instruções para o que encontrou. Ela continuou tocando. Eduardo não falou. Ficou parado ouvindo, e havia algo na qualidade do silêncio dele que era diferente de todos os silêncios que eles haviam compartilhado em 4 anos, não o silêncio de alguém esperando sua vez de falar, mas o silêncio de alguém que está, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente presente. Quando ela parou, o último acorde ficou no ar por um momento antes de dissipar. Eduardo disse, lamento pelo seu pai. Obrigada. Silêncio. Eu não vim com desculpas prontas, ele disse. Pensei em vir com desculpas prontas. Escrevi algumas versões no carro. Uma pausa. Ficaram todas ruins. Eu imagino. Ficaram ruins, ele continuou, e havia na voz dele uma qualidade de confissão que não era performática, era o tipo que vem depois que a pessoa desistiu de soar bem, porque toda vez que começava, ficava muito óbvio que estava tentando me absolver antes de pedir perdão. E eu percebi que não tenho direito de fazer isso. Isabela girou no banco do piano para ficar de frente para ele. Ele estava de pé perto da porta, com o casaco na mão, com a expressão de alguém que havia chegado até ali e estava descobrindo o que queria dizer agora que estava chegando. Eduardo, ela disse. Por que você veio? Ele ficou olhando para ela por um longo momento.
Porque há 3 semanas ele disse: você me perguntou se eu teria casado com você se soubesse quem você era. E eu não respondi. Uma pausa. E a resposta é não. Silêncio. Não teria casado, ele continuou, e havia algo na voz dele que estava sendo dito com mais honestidade do que ele provavelmente havia planejado. Por que teria ficado com medo? Porque cresci num ambiente onde dinheiro e poder eram medidos em quem você podia controlar, e eu teria olhado para uma mulher que era maior do que eu de todas, as formas que importam, e teria corrido. Uma pausa. E teria sido o erro mais idiota da minha vida. Por razões que só entendi depois que você foi embora. Isabela ficou olhando para ele. Isso é honesto, ela disse. Tentei ser. Ele deu um passo na direção dela, só um. Isabela. Eu não vim pedir para você me dar uma segunda chance como se fosse uma negociação. Eu sei que não funciona assim. Outro passo. Mas eu estive no apartamento essa semana, nos corredores que você arrumou, com as almofadas no lugar certo que você escolheu, e pensei que há 4 anos você se sentou ao lado desse piano, não esse, o que ficava na sala, e tocou por meia hora numa tarde de domingo e eu fiquei lá fora respondendo e-mails sem ir ouvir. Ela ficou olhando para ele. Você sabe disso de memória, ela disse. Numa tarde de domingo específica. Sei. Ele parou. Ficou parado a 1,5 metro dela, com o casaco ainda na mão, com a expressão nua de alguém que havia tirado todas as camadas e estava aqui com o que sobrou. Porque foi a tarde em que eu decidi que éramos suficientemente estáveis para eu parar de prestar atenção. E foi a decisão mais errada que eu já tomei. Isabela olhou para ele por um longo tempo. Olhou para as olheiras, não as dela, as dele, que ela não havia notado antes porque não havia estado procurando. Para a postura que não era a postura de Eduardo Cavalcante que ela havia conhecido em 4 anos, que era sempre aquela postura específica de quem ocupa o espaço ao qual sente que tem direito. Essa era outra postura. Mais estreita. Mais cuidadosa. Eduardo, ela disse. Você sabe que eu não sei o que fazer com isso, não é? Sei. Você sabe que não tenho resposta hoje. Eu sei. E disse isso com uma paciência que ela não havia visto nele antes, não a paciência de quem está esperando para conseguir o que quer, mas a paciência de quem chegou até aqui e descobriu que essa é a extensão do que tem direito de pedir. Ela se virou de volta para o piano. Colocou as mãos no teclado. Não tocou, só ficou com os dedos sobre as teclas, sentindo a temperatura delas. Você quer café? Ela perguntou. Uma pausa. Pequena. Carregada. Quero, ele disse. Ela se levantou. Foi para a cozinha. Ouviu os passos dele seguindo, não apressados, não hesitantes, mas com a qualidade de alguém aprendendo o ritmo de um espaço onde não tem ainda o direito de se sentir em casa, mas onde foi convidado a ficar por hora. O café ficou pronto em silêncio. Ela serviu 2. Colocou na bancada de pedra pequena que era a única mesa que o apartamento tinha na cozinha. Eduardo ficou de pé do outro lado da bancada. Pegou a xícara. Bebeu. Ela ficou do outro lado. Bebeu também. Lá fora, São Paulo havia decidido ser barulhenta com a inconsistência habitual de uma cidade grande. Uma motocicleta, depois silêncio, depois crianças em algum lugar a 2 ruas de distância, depois silêncio de novo. O sol da manhã batia na bancada de um ângulo que tornava as xícaras de cerâmica branca levemente luminosas, o tipo de detalhe que não significa nada e que fica na memória sem motivo aparente. Eles não falaram por alguns minutos. E havia nesse silêncio, diferente de todos os silêncios do casamento, diferente de todos os silêncios das últimas semanas, diferente de tudo que havia existido antes, havia nesse silêncio algo que não era ausência. Era começo. Não de onde haviam parado. Não de onde deveriam ter estado. De algum lugar que não tinha nome ainda porque ainda não havia acontecido. Isabela olhou para ele pela primeira vez naquela manhã sem estar avaliando, sem estar se defendendo, sem estar conduzindo nada. Só olhou. Eduardo olhou de volta.
Amanhã, ela disse. Por fim, eu preciso estar no escritório às 8. Sim. E você vai precisar falar com seus advogados sobre a questão com Hector. Ainda tem coisa a resolver. Eu sei. Uma pausa. Já liguei para eles ontem. Bem. Ela bebeu o resto do café. Colocou a xícara na pia. Hoje, disse ela, sem olhar para ele, com um tom cuidadoso de alguém dizendo uma coisa simples que contém coisas menos simples, eu vou passar o dia aqui. Se você quiser ficar. Uma pausa. Quero, ele disse. E ficou. 3 dias depois, num cartório em Pinheiros, Renata Drummond assinou um acordo de não perseguição em troca de redução das acusações, acompanhada de advogados que haviam aconselhado que resistir às provas disponíveis seria uma demonstração de criatividade jurídica que nenhum juiz apreciaria. Hector Albuquerque pediu afastamento voluntário do Conselho da Cavalcante antes de ser solicitado a fazê-lo, o que foi interpretado universalmente como o único movimento inteligente que havia feito em todo o processo. Eduardo Cavalcante passou as semanas seguintes em conversas com os advogados que Isabela havia indicado, cooperando com uma meticulosidade que seus próprios assessores encontraram surpreendente. Em nenhum momento tentou usar a cooperação como moeda de troca. Em nenhum momento pediu crédito por isso. A jabuticabeira no jardim do hospital continuou existindo com a obstinação de todas as coisas plantadas por pessoas que sabiam o que estavam fazendo e plantaram para durar. E Isabela Veiga Monteiro, às 8 da manhã de uma segunda-feira, entrou no 20º andar do edifício da Veiga Holdings com o café na mão e o blazer azul marinho que havia comprado para o primeiro dia, e disse bom dia às pessoas nos corredores com o tom de alguém que não está chegando pela primeira vez a um lugar mas que também não está voltando, que está, simplesmente, onde sempre foi.